Doc.com. Você bem informado. Olá, boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo de alto nível. Hoje vamos entrevistar o presidente eleito da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Sérgio Leopoldo, da indústria Winner. Ele vai falar para a gente sobre o plano de voo 2 que tem traçado para a entidade. Já nos destaques da semana, vamos falar sobre dois projetos polêmicos que tratam da área de segurança pública na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O projeto do toque de recolher para menores de 16 anos e também o projeto que criminaliza a ação dos flanelinhas aqui em Ponta Grossa. Já no documentário dessa semana, vamos ver o filme de Giovanni Cardoso, A Última Parada Roxo de Rodrigues, que trata da história da Estação Saudade aqui em Ponta Grossa. Tudo isso em 2 minutos. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, agora com os destaques dessa semana. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, voltou à tona a discussão do projeto do vereador Márcio Schirlo, que pretende estabelecer o toque de recolher para adolescentes, crianças e adolescentes até 16 anos. Pela proposta do vereador, essas crianças e adolescentes até 16 anos podem ficar aí nas ruas, lanchonetes, lan houses até as 23 horas. Depois disso, somente acompanhado pelos pais ou responsáveis. O projeto já começou a gerar polêmica dentro da Câmara, alguns vereadores já emendaram o projeto. É o caso da emenda do vereador Alessandro Loza de Moraes na Comissão de Obras, que tira do texto desse projeto os clubes sociais. Segundo o vereador, nesses clubes sociais, como o Clube Ponta Lagoa, Clube Verde, Clube Homens do Trabalho, enfim, todos os clubes sociais que existem na cidade, essas crianças poderiam estar até mais de 11 horas aí por se tratar de um local de segurança, né, onde existiria maior segurança. Tanto a emenda quanto o projeto foi questionado dentro da própria Comissão de Obras pelo vereador Jorge Luiz de Oliveira, que é contra essa medida. Ele fala que existe até uma inconstitucionalidade nessa questão por interferir no direito de ir e vir dessas pessoas. Enfim, o projeto é polêmico, o vereador Márcio Schirlo já cobrou a entrada em votação desse projeto, que está com o prazo vencido, já venceu lá em dezembro de 2011, aí o prazo para que se fosse colocado, dados os pareceres, colocado o projeto em votação. Um assunto polêmico que vem aí também ao encontro de outra questão polêmica, que também se trata de toque de recolher, só que na Avenida Minch, aí devido aos últimos casos de ocorrências de violência naquele local, que realmente está precisando de uma atenção maior por parte dos órgãos competentes de segurança pública, tanto da Guarda Municipal, que é aqui de incumbência do município, quanto da Polícia Militar e mesmo Polícia Civil, que aí é de incumbência do Governo do Estado. Aquele local está sendo dominado, entre aspas, por pessoas de má fé, que vão realmente para brigar, não para se divertir, como seria o propósito lá atrás, quando o ex-prefeito Joselito Canto criou a Avenida Minch. Está sendo dominado por pessoas de má fé e o poder público precisa agir. Numa reunião entre empresários, aliás, numa reunião entre o Conselho Comunitário de Segurança e outros órgãos da área de segurança, chegou aí a uma iniciativa que pode resultar num toque de recolher da Avenida Minch, ou seja, os estabelecimentos poderiam funcionar até as 2 da manhã. Um assunto polêmico também essa questão. Ismael, 2 assuntos aí voltados à área de segurança. Realmente, pelo menos, existe essa preocupação em melhorar essa área. Eduardo, boa noite, Eduardo, boa noite a todos que nos assistem. Quando você não consegue encontrar uma solução para a doença, você acaba atacando os sintomas, né? E é o que tem sido feito pela Câmara Municipal, não só de Ponta Grossa, em outras cidades também há iniciativas dessa natureza, restringindo, de certa forma, a liberdade das pessoas, né? Por conta de uma melhor segurança nas cidades ou em alguns locais específicos, como é o caso da Avenida Minch.
Mas o necessário mesmo é que se faça um esforço para que os efetivos, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, da Guarda Municipal, sejam melhorados, tanto em número, sejam aumentados, e sejam melhorados qualitativamente. Eles tenham mais qualidade. Né? Quando a coisa é feita com mais qualidade, pode se fazer com menos recursos. Né? E aí é um problema que deve ser resolvido. Mas enquanto a gente não consegue resolver esse problema, que é um macro, há essas iniciativas. Se houvesse, por exemplo, no caso da Avenida Minto, se houvesse uma condição de segurança melhor, um policiamento mais efetivo, e não estou dizendo que a polícia deixa de policiar lá, o efetivo da polícia é baixo e não há condições de cobrir uma cidade de 300 mil habitantes e dar uma atenção toda especial para um local apenas, né, que é o caso da Avenida Minto. Como não há essa condição, aparecem iniciativas desse modo. Mas o necessário mesmo é que se resolva o problema no macro, não se resolver o problema da segurança como um todo, essas iniciativas vão se tornar inócuas, vai ser preciso restringir o horário de um bar, restringir o horário de um local, ou fazer qualquer outro tipo de iniciativa restringindo a liberdade das pessoas. Mas enquanto isso não acontece, essas iniciativas são, de certa forma, necessárias. Essa questão também da Avenida Minto seria muito mais além da presença da polícia, né, nesses locais para fazer essa segurança, teria mesmo uma readequação ali, porque já foi bonito aquele lugar, né? Hoje em dia ela já está bastante, dá para elencar aí no dedo de uma mão só e ainda sobra dedo para elencar os estabelecimentos que realmente atraem aí pessoas de bem para aquele local. Até um bom momento para o poder público repensar aquele local, de repente fazer uma reforma ou, enfim, fazer alguma coisa com que ela se preste realmente a um local de entretenimento, de lazer, porque o que a gente percebe que virou ali um local realmente que não existe mais essas opções. Né? Muita concentração de pedintes, de pessoas, enfim, que não estão ali para se divertir, mas sim para outras finalidades que acaba também, né? Questão de tráfico de drogas, enfim. Mas existe essa preocupação, na hora de segurança, você tem que ver se concorda comigo, mas a Câmara Municipal tem tentado está tentando fazer algumas medidas. Pode ser paliativas? Pode, mas não é fácil falar vamos resolver o problema de segurança e vamos aumentar efetivo. Isso depende de dinheiro. Sem dúvida. Não dá para fazer milagre. O governo do estado tem um orçamento, a prefeitura municipal, a guarda municipal tem um orçamento, não é possível contratar mais efetivo. Então as medidas vão sendo tomadas aí à medida que os problemas vão surgindo ou se agravando, como é o caso dos flanelinhas, que é o outro destaque dessa semana, que o projeto foi protocolado na Câmara Municipal nessa semana pelo vereador Walter José de Souza, o Valtão. Já esteve aqui em nosso programa por 2 vezes falando dessa iniciativa, que tenta aí acabar com essa prática que, na maioria das vezes, amedronta, enfim, constrange os motoristas que usam aí o sistema de estacionamento nas ruas de Ponta Grossa, principalmente nas áreas centrais. Essa questão dos flanelinhas a atividade do flanelinha vai passar a ser crime caso venha a ser aprovado esse projeto. O vereador protocolou nessa semana na Câmara Municipal e vai tentar articular junto com as comissões, junto com os vereadores, para que a votação aconteça de forma rápida. Com isso, com a possível aprovação, sanção do prefeito municipal, o coronel Edmir, da Autarquia Municipal de Trânsito, que está à frente da Guarda Municipal também, falou que existem condições sim de fiscalizar, ou seja, a Guarda Municipal, os guardas municipais serão orientados a retirar essas pessoas das ruas, encaminharem a Polícia Militar, a Polícia Civil, os que foram de menor de idade vão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. Enfim, é uma outra medida que pode ser paliativa, assim como o toque de recolher para os menores de 16 anos, assim como um possível toque de recolher para a Avenida Minto, que na minha visão seria algo que estaria mais longe de acontecer. Esses outros 2 casos dos flanelinhas e também dos menores de 16 anos, os projetos já estão em trâmite na Câmara Municipal, ou seja, a discussão vai vir aí a plenário, vai vir à tona nos próximos dias. Mas são medidas necessárias,
falando da questão de segurança pública que muito preocupa a população hoje aqui de Ponta Grossa. Em recentes pesquisas feitas até pela CPG, demonstra que uma das principais preocupações do pontagrossense é realmente com a questão de segurança pública. E o momento é esse, até porque o secretário de Estado de Segurança Pública é o Reinaldo de Almeida César, filho da vereadora Lina e do falecido Djalma de Almeida César, que muito fez por Ponta Grossa e certamente tem uma visão especial pela cidade, e o momento de discussão é essa. Sem dúvida. E a questão da segurança em Ponta Grossa, nos números comparativamente com cidades do mesmo porte, Ponta Grossa está à frente, no sentido de ter mais segurança, né? A criminalidade aqui, ela é alta, sem dúvida, como aí, vamos dizer assim, numa questão macro do Brasil, né? Até mesmo o Paraná, que tem um efetivo menor que São Paulo, por exemplo. Mas quando a gente fala a questão dos flanelinhas, você estava se referindo à questão dos flanelinhas, são medidas paliativas e necessárias, né? Porque não há um entendimento ainda de que é possível ter uma profissão. O flanelense é uma profissão de forma que a pessoa, que dê dignidade àquelas pessoas. A maioria das pessoas que hoje atuam como flanelinhas, né, são pessoas desesperadas, né? Você consegue ver, consegue perceber isso. São pessoas que são desamparadas, desesperadas, estão, na maioria delas, algumas delas, quem sabe, a maioria, está com problemas de uso de drogas e não consegue se livrar por si só. Então, passa também por uma questão social, passa por uma questão de qualificação profissional, passa pela questão de entidades como o Conselho de Segurança, atuação mais firme, mais presente. A coisa não se resolve assim, especificamente com essas medidas paliativas. São necessárias, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso pensar um pouco mais de forma macro. Apesar de que, como eu te falei, Ponta Grossa não é assim. A criminalidade em Ponta Grossa ela está em níveis razoavelmente baixos em comparação, né, com outras cidades. Não estou dizendo que é baixo. Em comparação com outras cidades do mesmo porte. Por quê? Porque há essa preocupação aqui. A sociedade pega no pé, pega em cima e as coisas acabam acontecendo melhor. Essa questão, Ismael, do projeto do vereador Chirlo, que deve entrar em discussão já na próxima semana na Câmara Municipal. Então, as crianças, adolescentes até 16 anos, aí se essa lei vier a ser aprovada, terão que estar acompanhados de pais ou responsáveis para estar em ruas, repito, lanchonetes, casas noturnas, lan houses, vão ter que estar acompanhados, caso contrário vai ser aí acionado o Conselho Tutelar. O vereador Jorge Luiz de Oliveira, como eu comentava, ele fez um parecer contrário a esse projeto na Comissão de Obras e disse que vai tentar aí derrubar essa iniciativa, esse projeto, em plenário. Vamos acompanhar, assim que tiver o resultado dessa votação, vamos trazer nas páginas do Jornal da Manhã e também aqui no programa doc.com. Esses foram os destaques dessa semana. No próximo bloco a gente volta com a nossa entrevista. Hoje vai estar aqui com a gente o presidente eleito da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Sérgio Leopoldo. É um instante só, não saia daí. doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta com o programa doc.com. Hoje na entrevista com o presidente eleito da CPG, Sérgio Leopoldo. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Bom, você então foi aclamado aí, presidente da CPG, numa chapa única, né, representando aí boa parte da chapa que já estava na diretoria anterior, que teve à frente aí o empresário Márcio Paulic. Você foi aclamado, toma posse agora no dia 26, né, na própria sede da associação. E qual será o caminho aí a ser adotado por essa nova diretoria? O caminho adotado por essa diretoria, boa parte da diretoria é a mesma diretoria que a gente já fazia parte, a diretoria que foi formada pelo Márcio, e também quando o Márcio formou, parte da diretoria veio da gestão anterior. São pessoas que já estão há bastante tempo na associação, conhecem toda a associação. Nós tivemos a felicidade de nessa gestão,
ter uma alteração do estatuto promovida pelo Márcio, no sentido de ter uma melhor governança na associação. A associação se tornar mais técnica. Então, teve um orçamento estratégico, teve um plano estratégico, teve todo um orçamento que foi elaborado nessa gestão. E na própria alteração do estatuto constou que as próximas gestões já entram com um orçamento pronto, todo o plano estratégico também elaborado. Claro que quando troca o presidente, você tem algumas diretorias que são trocadas, algumas pessoas, nesse caso, nós tivemos aí 37% de novos diretores, mas isso não quer dizer que os diretores anteriores saíram. Os diretores anteriores foram para o conselho e entrou novos diretores. Então, esses novos diretores têm que se familiarizar um pouco com o plano, a gente vai discutir um por um, mas a ideia inicial é tudo aquilo de bom que se fez em gestões anteriores, ter continuidade e a gente sempre agregar alguma coisa a mais para dar sequência e tornar a associação cada vez mais representativa e mais importante para defender o interesse dos associados. Bem, Sérgio, eu lembro que aqui no programa Doc.com a gente trouxe o Márcio Paulic no final do ano passado, ele falando aí dos avanços do plano de voo 1, né, que se chamou assim que ele assumiu a diretoria anterior, que o senhor também fazia parte, né, com relações públicas, né, parte de relações públicas, e ele falava das metas do plano de voo 1. Eu gostaria que o senhor falasse quais, assim, em linhas gerais, o sucesso desse plano de voo 1 e existe o projeto aí do plano de voo 2 agora, né? O plano de voo 1 começou com 127 metas que tinha e depois foram incorporando ainda mais algumas metas. Ficaram basicamente nessa gestão 2 metas sem concluir, mas não é que ficou sem concluir por ela não ter sido trabalhada. Isso mais é razão de tempo que não depende de ações diretas ou trabalho interno da CPG. Uma é a oncologia, que depende de recursos públicos, foi trabalhado bastante nesse sentido, já tem uma parte de recursos liberado, essas coisas vão caminhar, mas até dia 26, quando termina essa atual diretoria, ainda não se deu tempo, o tempo não vai ser suficiente para concluir isso. E o outro é a região metropolitana, né, que na semana que vem agora, e nós temos nas próximas 2 semanas, temos reuniões em Curitiba, estou indo eu, o Márcio e a Sandra, a gente está indo em Curitiba participar, discutir esse assunto. Então, não é que as metas não foram cumpridas, foi 98% das metas cumpridas e 2 metas aí que acabou ficando, mas ficaram em andamento. Então, podemos dizer que a diretoria atual teve um sucesso de 100%, né? E para a próxima diretoria nós temos aí 130 novas metas. 130 novos desafios já projetados. É claro que nas discussões agora com o diretor de cada pasta, isso pode aumentar um pouquinho, ou reduzir, ou pegar 2 e acabar juntando em uma meta, mas nós vamos estar muito próximo disso e nosso objetivo é realmente atingir o total das metas. Como essa diretoria fez, boa parte está no outro e toda a estrutura interna da associação está muito bem planejada, todos os colaboradores hoje satisfeitos, muito bem treinados, o clima é muito bom, então temos tudo para ter sucesso. O caminho não está tão difícil daqui para frente, não. Pois é, porque a gente vê uma expansão de número de associados, mesmo que é quem interessado nos serviços da CPG, né, e as pessoas que realmente compõem e fazem acontecer a associação. Está próximo de 3 mil associados? Correto, está próximo de 3 mil, mas isso também tem uma limitação, não vamos dizer limitação por Ponta Grossa, né? A gente tem dados de Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, então sempre você tem um percentual de empresas na cidade, quando você busca o CGC na Receita Federal, você tem um número X de empresas, mas não são empresas ativas, né? Então você ali tem que fazer um filtro e realmente ter o percentual das empresas ativas. Entre o percentual de associados com relação a empresas ativas, Ponta Grossa ainda tem um espaçozinho para caminhar em relação a outras cidades. Nós podemos ser um pouco mais agressivos na área comercial. Enfim, hoje o custo para o associado, não vamos dizer custo, eu digo que isso muita gente confunde em custo, isso é um investimento, né? Ele tem retorno,
Você tem, hoje a associação está investindo muito em treinamento, em aperfeiçoamento, em melhorias de qualificação dos colaboradores de outras empresas que podem usar toda a estrutura da associação. Tem o cartão Nutricar que facilita muito para as empresas. Então tem hoje a quantidade de, vamos chamar assim, de produtos que a associação tem para facilidade, eu digo muitas vezes facilidade até operacional na empresa. O custo, o gasto, vamos chamar, o investimento disso é insignificante. Então eu creio que a gente pode agredir um pouco mais aí na área comercial, ter um número maior de associados e para que todos possam usufruir, porque a associação, claro que o objetivo principal é defender o interesse dos associados, mas ela tem um cunho político, não partidário, mas um cunho político, que é a melhoria da cidade. A melhoria da cidade não vem só para o associado. A melhoria da cidade vem para o comerciante que é associado, para a indústria que é associada, para o serviço que é associado ou não associado, e, enfim, vem para a população de um modo geral, né? Isso é o objetivo de quando você pensa em associativismo, que é a união de algumas empresas com o objetivo comum realmente de ajuda a todos, né? Então, essa é uma das... Associativismo é uma grande função da associação comercial. O senhor falava, Sérgio Leopoldo, da questão da participação política aí da ACPG, que nos últimos anos, antes mesmo dessa... em gestões anteriores, né, outras administrações, já tem essa participação, como o senhor falou, não é partidária, mas sim uma participação política, se envolvendo em vários assuntos e bandeiras, levantando bandeiras. Aqui, como o senhor havia citado, a região metropolitana dos Campos Gerais é uma delas. Esse papel vai continuar existindo na sua administração? É obrigação. Isso, claro, que tem que continuar. Todas aquelas bandeiras que foram levantadas na gestão atual, que termina agora no dia 26, nós temos que continuar. Claro, se a gente fazia parte da gestão e não concordava com as bandeiras, tinha que sair da diretoria, né? Toda a diretoria que está e permaneceu e os novos concordam com todas as metas que estão no plano. E principalmente região metropolitana. Isso é uma coisa que se confunde muito. Nós também ainda estamos buscando maiores apoios nesse sentido, mas acabam se pensando, não, quando Ponta Grossa quer criar uma região metropolitana, vamos chamar, quer buscar mais os interesses para Ponta Grossa. Não. As coisas não são assim. Não adianta você ter aqui um hospital regional e você não ter um em Guarapuava, não ter um outro um pouco mais distante, você tem um problema com as outras prefeituras, que em vez de gasto com saúde, ele tem que ter um gasto em ônibus para trazer todo esse pessoal para cá. Região metropolitana facilita investimento, vem recursos federais, quer dizer, o que precisa pela manhã a gente vai ter uma discussão sobre isso também na Associação Comercial, o que precisa realmente é um entendimento melhor do que uma região metropolitana, dos benefícios que vai trazer para a região dos Campos Gerais e não os interesses específicos de uma cidade ou de outra. Eu acho que quando você tem uma cidade rica e as outras cidades próximas pobres, é uma infelicidade total. Quer dizer, a economia só cresce, a população pode se sentir segura, feliz, vivendo bem, quando você tem as cidades todas prósperas e não uma próspera e a outra não. Então, o objetivo da região metropolitana realmente é muito mais amplo do que buscar simplesmente interesse para Ponta Grossa. Não é esse o foco. Sim, esse é até um assunto que vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa, até se escolheu a Assembleia para não ser aqui em Ponta Grossa, até porque tem pessoas, principalmente na cidade de Castro, eu lembro que a Câmara Municipal de Castro até fez um ofício direcionado ao presidente da Assembleia, Valdir Rossoni, se manifestando contrário à região metropolitana. Mas muitas vezes falta esclarecimento, né, do que pode trazer de benefício, né, para todos. Né, porque a questão de Ponta Grossa ser a cidade polo, mas se ela se desenvolver sozinho, né, acaba não chegando aí, acaba concentrando todas as cidades aqui, e isso não é bom, tem que desenvolver igualitariamente. A gente tem alguns exemplos disso já no passado, quando chegou o setor automobilístico em São Paulo. O que aconteceu com São Paulo? Você tem de início uma necessidade de construção, onde a mão de obra não é
tão qualificada quanto depois que você terminou todas as obras e você começa uma montadora ou uma grande indústria ou qualquer coisa assim. Existem dados indicando, isso não é seguro porque depende da economia do mundo e principalmente políticas do governo federal para que isso aconteça, mas já tem dados publicados por jornais aqui em Ponta Grossa, onde indica uma tendência do dobro do PIB da região dos Campos Gerais em 5 anos. Então, eu acho que a associação tem que começar a pensar isso. O Conselho de Segurança, principalmente o Conselho, tem que se preocupar muito com isso, porque o dobro do PIB não vem sozinho e só com aquilo que é bom. O dobro do PIB vem com o dobro de problemas. Vai aumentar a criminalidade, nós vamos ter uma série de outras coisas que acontecem, como aconteceram já nas grandes cidades. Então, se nós começarmos a preparar isso, a associação pode encaminhar a arrancada nesse sentido. Estar à frente, né, dessa discussão. Estar à frente dessa discussão através do próprio Conselho de Segurança, no sentido de talvez até criar legislações, fazer algumas alterações. Eu sempre comento, é muito difícil, não adianta a gente criticar a segurança da cidade. Eles fazem o que pode e o que está ao alcance deles. Você não pode deixar para um prefeito sozinho fazer tudo e falar, não, botar toda a culpa na prefeitura. Não, a sociedade tem que se unir, tem que ajudar a governar. É impossível, o prefeito está lá, ele representa a população que está aqui, que votou nele. O presidente da associação está lá, representa também os associados. Cada um defendendo aquela classe, mas o objetivo é um só. Nós queremos uma boa cidade, uma cidade bonita, uma cidade que cresça, uma cidade que tenha segurança e uma cidade que seja próspera. E Sérgio, sobre esse desafio da CPG estar à frente da indústria, aliás, à frente dessas discussões das vindas de indústrias, que vai acarretar toda uma série de desafios aqui para a nossa cidade, a gente vai conversar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com a segunda parte da entrevista do novo presidente eleito da CPG, Sérgio Leopoldo, aqui no programa Doc.com. Bom, Sérgio, a gente falava no bloco anterior dos desafios de Ponta Grossa a estar à frente aí, vivendo um momento aí, um boom industrial, empresarial aqui para a nossa cidade. E a CPG, como associação, aí reunindo todas essas lideranças, o senhor também à frente aí da Winner, sabe bem como se tratar dessa questão de estruturar a cidade para receber esses investimentos. Porque assim como vem esses empreendimentos aqui para a nossa cidade, vem a questão de geração de emprego e vai atrair muita gente aqui para a nossa cidade. Como lidar com esse desafio? Questão de segurança pública, questão de infraestrutura, o trânsito aqui na nossa cidade também já está ficando aí complicado, né? E a CPG sempre esteve à frente dessas discussões. Como levar a conduzir essa discussão? Esse realmente é uma tarefa bastante árdua, porque não depende única e exclusivamente da CPG. A CPG, como dito aqui, a gente tem por obrigação, né, defender os interesses do associado, mas o associado não só naquele negócio, na empresa dele, aquilo que você tem que defender. Se a cidade não vai bem, se você não tem como estacionar carros na avenida ou próximo ao comércio, de onde alguém precisa da vinda do cliente, o cliente foge dali e acaba indo para um lugar onde tem mais facilidade. Então, a associação pode fazer alguma coisa? Pode. Ela pode fazer uma pressão junto aos órgãos públicos para que essas coisas mudem. Nessa gestão, ainda foi elaborado todo um projeto que é de conhecimento público já, encaminhado também para a Prefeitura, no sentido de melhoria e aumento da área de estacionamento para poder facilitar o comércio. Claro que é uma reivindicação de todos os comerciantes que estão no centro da cidade, porque um carro estacionado é o lugar de um outro cliente que poderia estar entrando. E se você não deixar lugar nenhum para estacionar, o pessoal quem tem carro acaba indo para Curitiba ou vai para algum outro lugar onde tem mais facilidade. E não é isso que nós queremos. Então, a associação tem por obrigação
defender os interesses nesse sentido. Segurança é aquilo, nós temos hoje o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança eu creio que o Conselho de Segurança está trabalhando, né? Mas a gente vai tentar estar mais próximo dos órgãos públicos, ver o que realmente a associação junto com o Conselho pode fazer no sentido de ajudar a cidade. Não, a associação sozinha não faz nada, o Conselho de Segurança sozinho não faz nada, e se nós não tivermos junto com as autoridades locais, também não fazemos nada. Então tem que ter alguém defendendo os interesses, aquele que tem o poder de fazer, atender esses interesses, e aí sim eu acho que nós chegamos numa boa solução e vamos ter uma Ponta Grossa melhor para as empresas que vêm para cá. Qualificação profissional, Ponta Grossa hoje se destaca no Paraná. Muitas empresas escolhem aqui pelo respaldo técnico que tem de profissionais. Ponta Grossa não é uma cidade que tem problema de desemprego. Realmente hoje, claro que você sempre tem alguém desempregado, mas tem muitas vagas, o que às vezes falta é qualificação, e isso a associação também tem um trabalho nesse sentido. Então eu creio que Ponta Grossa está bem, mas a gente não pode simplesmente se conformar que está bem. A gente tem que estar dia a dia batalhando, porque alguém também está fazendo alguma coisa. Se nós não fizermos nada, ficamos para trás. É verdade. O senhor citou aí um dos braços da CPG, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Tem outros, como o Conselho de Entidades, que parece que veio para ficar, assim como o Observatório Social. Como trabalhar em conjunto também com esses outros braços aí da associação? O Conselho de Entidades é importantíssimo. Isso tomou bastante força nessa gestão agora. Isso tem que continuar com a força que está e tentar ganhar um pouco mais de musculatura. Para realmente você ter representatividade e conseguir, eu não digo pressionar, mas eu digo reivindicar com maior respaldo junto ao setor público aquilo que a sociedade precisa, né? Então a associação é um caminho, né? É uma voz que realmente vai defender o interesse de todos os associados e, por que não, de todos os cidadãos pontagrossenses. Você também citou no órgão de fiscalização, do Observatório Social, Observatório Social que hoje tem em Ponta Grossa há pouco tempo. Várias cidades hoje já têm um histórico disso bem melhor do que a gente, porque quanto mais tempo passa, vamos chamar, mais não vou dizer ação repressiva, não é isso. O Observatório Social é um instrumento legal hoje que a sociedade tem com o poder de não fiscalizar, porque ele não tem poder fiscalizatório, não é isso, mas ele tem o poder de encontrar erros nos processos que estão sendo encaminhados. Hoje, qualquer gasto público, você depende de licitação. E o Observatório Social participa, pega as licitações, analisa tudo isso, e eu tive a oportunidade de conhecer bem o Observatório Social de Maringá, onde esse projeto começou. E o sucesso é muito grande. Era assim, menos de 2 anos eles já tinham mais de 10 milhões de economia que tinham não permitido a prefeitura gastar aquilo. Então não é que vai proibir de gastar. Existem muitos erros administrativos, erros internos. Um exemplo que foi citado em Maringá, que é público isso, não é nada. Se comprava determinados itens. E esse ano você comprou uma quantidade X de determinados itens, vamos chamar lá R$10. Ano que vem você tem uma inflação aí de 6%, então eu vou pagar 10,6, 10,7, até 11% eu posso pagar. Mas você teve uma entrada de maior competitividade nesse segmento e o preço baixou. Quer dizer, alguém que está lá dentro montando toda essa licitação acaba pegando, aplica a correção em cima e vai. Quer dizer, se a prefeitura ou um órgão público quer comprar um produto a 11 e eu estou vendendo no comércio a 8, por que eu não vou vender a 11? E depois vai falar, não, mas alguém está fazendo coisa errada, existe interesses. Não existe interesses. Muitas vezes existe a maior parte da economia que foi feito quando eu estive em Maringá eram problemas do processo, não é interesse em pessoas, porque é burocrático, tirar vantagem, uma licitação, né? Muito tudo. Quando você trata de setor público, nada é tão fácil, realmente é demorado, é complicado. E nesse emaranhado da burocracia que pode encontrar os erros. O que o Observatório tem hoje? O Observatório Social tem um banco de dados que
não conheço outra entidade que tenha isso. Por exemplo, você foi comprar, sei lá, caderno aqui em Ponta Grossa. Vamos imaginar que seja isso, eu não estou dizendo que é isso. Então você tem a especificação do material, como vai ser comprado. Então saiu na licitação que você vai pagar hoje R$ 7,00 por um caderno. O pessoal que gerencia o observatório hoje, eles acessam um banco de dados que todos os observatórios sociais acessam, e daí ele vai ver, olha, esse caderno igual a esse foi comprado em Campo Mourão a 8, foi comprado em Maringá a 6, mas ele foi comprado no interior de São Paulo, aí vamos chamar Campinas, a 4. Opa! Então, alguém tem erro. Então, se nós vamos pagar aqui 6 ou 7, eu tenho um fornecedor lá que fornece a 4. Então, o que acontece? O Observatório Social não está falando, olha, você está levando dinheiro, alguma coisa, nada disso. O objetivo é, se eu posso gerar economia para o município, para que o dinheiro dos contribuintes que pagaram, que nós que pagamos nossos impostos, retorne ao município e possa ser bem distribuído em saúde, segurança, educação, uma série de outras coisas, por que gastar de forma indevida? Então, a ideia é, eu vou ajudar o município a economizar, gerenciar bem todos os gastos que ele tem, com isso sobra mais dinheiro para investimento, seja em melhoria para a cidade, seja em segurança ou qualquer outra coisa. Esse é o objetivo do observatório, não é achar culpado disso, culpado daquilo e punir, ele não tem poder para isso. Pois é, a questão do observatório social realmente se consolidando no espaço público que se dá, acompanhando também sessões da Câmara Municipal, que a gente vê representantes lá toda a sessão, até as críticas podem ser feitas, né? E os vereadores até falavam, mas por que não participam mais? E agora está tendo essa participação maior. Mas em relação à CPG, Sérgio Leopoldo, a gente está chegando no final da nossa entrevista, gostaria que você falasse o que a população, o que os associados e o que a população de Ponta Grossa pode esperar aí dessa nova administração que toma posse no próximo dia 26. Bom, eu creio que toda a diretoria disso está imbuída, nós temos um plano realmente a ser seguido, que foi traçado na diretoria atual, que termina até no dia 26. Esse plano sofre alguns pequenos ajustes pelo meio, e claro, são 2 anos, a economia pode ir mudando também, e algumas coisas vão sendo alteradas. Mas, em linhas gerais, a gente pode garantir que tudo aquilo que as diretorias anteriores conquistaram, essa diretoria que termina agora no dia 26 conquistou, isso nós não vamos perder de forma nenhuma. Então, a maior representatividade, principalmente agora, nesses últimos 2 anos, que a associação ganhou, nós não vamos permitir que isso se perca de forma nenhuma, e tentar agregar algumas coisas mais, por exemplo, tornar a associação comercial hoje um banco de dados socioeconômico de toda a região dos Campos Gerais, no sentido que a gente possa ter dados realmente em mãos para poder mostrar para as empresas que vêm todo o benefício e tudo de bom que Ponta Grossa tem, que até outras cidades podem ter, mas não tem como mostrar. Aquelas que têm como mostrar, acaba atraindo os investimentos. Ponta Grossa já tem atraído também muitos investimentos, e a gente tem algumas bandeiras ainda que realmente não vai terminar na próxima gestão, a outra gestão. A associação tem um terreno onde tem um projeto que ainda está sendo discutido interno, mas no sentido de mudar a sede, porque a sede ali hoje é difícil. Se alguém vai na junta, depende muito da associação, o estacionamento é complicado. Então, nós temos uma área, a associação tem uma área hoje de praticamente 12 mil metros ali próximo da prefeitura, onde a gente pretende realmente fazer o grande centro administrativo. Então, aquilo que depende muito do público e não depende de estacionamento, visitar permanece nesse local. Aquilo que é mais gerencial e não depende tanto de uma visita rápida e depende da pessoa ir, estacionar e demorar um pouco mais, a gente pretende iniciar o projeto, e não 2 anos, isso é impossível, né? E na próxima gestão provavelmente se conclui, e daí você já tem uma nova associação, né? Nessa associação nós ganhamos uma ampliação, e vamos ver se a gente já tem uma nova associação a caminho no final da próxima gestão. E realmente é defender os interesses dos associados e trazer para eles aquilo que é de melhor, e fazer o comércio de Ponta Grossa forte, e também a colaboração no sentido das solicitações das indústrias e serviços, aquilo que a associação tiver ao alcance dela, e realmente fazer e buscar, nós vamos melhorar. Tá ok então, Sérgio Leopoldo?
Boa sorte aí. Obrigado. Nessa nova empreitada aí à frente da CPG. E certamente vamos acompanhar aqui no Doc.com o desenvolver desse trabalho. Vai ter outras oportunidades para vir aqui. É ótimo. Eu acho que fica um espaço aberto e de tempos em tempos compete à associação fazer uma prestação de contas, porque nós não somos dono daquilo, né? É uma gestão de 2 anos. Final de 2 anos tem outros gestores administrando e compete a gente fazer as coisas bem feitas e realmente que o associado se agrade com o trabalho que essa diretoria pretende fazer. Muito bem, esse foi o presidente eleito da CPG, Sérgio Leopoldo. A gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco você confere a primeira parte do documentário Última Parada, Roxo de Rodrigues, sobre a Estação Saudade. É um minuto só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com, agora com o documentário dessa semana. Você vai ver o filme feito por Giovanni Cardoso, que participou do concurso da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em 2011, que trata aí da história da Estação Saudade aqui de Ponta Grossa e como essa estação contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. O filme é intitulado de A Última Parada, Roxo de Rodrigues. Vamos ao filme. Documentário. Em 15 de setembro de 1823, Dom Pedro I, a partir de um decreto, elevava uma pequena região do interior do Paraná de bairro para freguesia. O pedido de elevação havia sido encaminhado ao governo provincial de São Paulo em 1812, pela Câmara Municipal de Castro, mas só depois de 11 anos ele seria atendido. Em 1855, o território foi desmembrado do município de Castro. 7 anos depois, o local começa a ser chamado de Ponta Grossa. Os primeiros moradores consistiam de fazendeiros paulistas, atraídos principalmente pela abundância de pastos naturais e beleza dos Campos Gerais. Já nessa época, a região era um ponto estratégico para os tropeiros. A partir de 1878, Ponta Grossa, assim como vários outros municípios do Paraná, receberia inúmeros imigrantes da Europa, vindos especialmente para povoar o local, que era alvo de cobiça de países vizinhos, e para suprir a falta de mão de obra ocasionada pelo fim da escravidão. Entre os povos que por aqui se estabeleceram estão os russos, alemães, poloneses, ucranianos, turcos e sírio-libaneses. Além dos novos habitantes, as tecnologias do chamado mundo moderno começam a chegar na cidade. Entre elas, estaria uma que se destacaria na história do município, a ferrovia. Desde sua implementação, ela contribuiu para o desenvolvimento econômico do país. Foi uma das bases para a integração regional e nacional. Colaborou em processos de urbanização e industrialização, transportando cargas, passageiros, informações e cultura para as cidades. Elas representavam também uma grande revolução tecnológica para os brasileiros. Conforme afirma o autor da tese Ferrovia, Patrimônio Cultural, estudo sobre a ferrovia brasileira a partir da região dos Campos Gerais e professor do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Leonel Brizola Monastirski. Quando a ferrovia foi implantada no Brasil, logo depois que foi implantada na Europa, imagine para a brasileirada como é que foi isso. Né? Andava-se a cavalo aqui, né? Com carroça, né? De repente veio o trem, uma inovação tecnológica fantástica, que recém tinha acontecido na Europa. No cavalo você tinha o trem, uma coisa super estrutura, estações enormes, velocidade, né? Telégrafo junto, podia carregar peso, um vagão carregava não sei quantas carroças, né? Em horas, né? Enquanto uma carroça levava dias. Então o conforto, né? E toda a estrutura da rede ferroviária, né? As pontes grandes, né? As estações. Como Ponta Grossa já servia como ponto estratégico para o transporte de mercadoria dos tropeiros, nada mais natural do que fazer com que a ferrovia passasse por aqui. Para levantar as estações, a principal mão de obra usada foi os imigrantes que por aqui estavam.
Em 1894 é inaugurada a Estação Paraná, onde hoje funciona a Casa da Memória. Alguns anos depois, a Estação Roxo de Rodrigues começa a ser erguida para suportar o aumento do tráfego, sendo inaugurada em 1900. Mesmo após o término, ela continuou a receber alguns retoques. Então, quando ela foi inaugurada em 1900, era só aquele corpo central de 2 andares, tudo construído dentro do que eles chamavam na época uma moderna construção para a cidade. Inaugurada em 1900. Posteriormente, ela foi tendo acréscimo. Os acréscimos laterais vieram 7 anos depois. Márcia Dropa é professora do Departamento de Turismo da UEPG. Ela ressalta outras facilidades instaladas na cidade com a chegada da ferrovia. Ela trouxe toda uma estrutura de fábrica de dormentes, de oficinas para conserto da estrada de ferro, de colocação dos trilhos. E com esse avanço, porque foi uma empresa que se instalou aqui em Ponta Grossa, logicamente a cidade começa a exigir novas estruturas da própria rede. Foi aí que a rede instala na cidade o Hospital 26 de Outubro, que era o maior hospital então, do interior do Paraná, que atendia Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais. Instala uma escola técnica, que é a Escola Tibúrcio Cavalcante, uma cooperativa, que era a Cooperativa Mista 26 de Outubro, onde os produtos eram vendidos. A Estação Roxo de Rodrigues, que recebeu esse nome em homenagem ao presidente e acionista majoritário da Estrada de Ferro de São Paulo, Rio Grande, ficou famosa inclusive por ser usada como cartão postal no exterior. O que mostrava a presença da ferrovia numa cidade era a estação ferroviária, né? Assim como a Igreja Católica faz com as catedrais, né? A gente pode ver que tem cidades europeias, mesmo brasileiras, que têm grandes catedrais, né? Essas construções, essas edificações arquitetônicas, elas sempre foram muito representativas, né? Todas as cidades queriam ter igrejas belíssimas, né? E quando a ferrovia foi instalada, as cidades queriam ter estações belíssimas. Cada cidade que tinha a presença da ferrovia, essas cidades queriam que essas suas estações fossem bonitas, assim, fossem exuberantes, né? Elas fossem simbólicas nesse sentido. 2 grandes estradas passariam pela cidade: Estrada de Ferro Paraná, Paranaguá-Ponta Grossa, e a São Paulo, Rio Grande do Sul, que ia de Itararé até Santa Maria, com aproximadamente 1.403 quilômetros de extensão. Assim, Ponta Grossa acabava tendo estações que ficavam no meio de 2 estradas, continuando a ser um ponto estratégico. Com a ferrovia já pronta, o trânsito de passageiros aumentou na Estação Roxo de Rodrigues e fez com que o povo recebesse novas influências, conhecesse novas formas e expressões culturais, colaborando ainda mais para a diversificação do povo pontagrossense. O local acabou se tornando um grande ponto cultural e não só comercial. Grupos de teatro, por exemplo, que queriam fazer uma apresentação pelo Brasil, eles saíam de São Paulo e vinham por trem. E eles desciam nas cidades que tinha ferrovia, claro. Eles desciam nas estações, iam no hotel, se apresentavam, viajavam de trem. A turnê deles era por ferrovia. Bandas de música, cantores do rádio, os políticos, todo mundo fazia isso. Então, claro que Ponta Grossa, que tinha uma grande estação ferroviária, né, ela se transformou numa cidade assim, que foi alavancada, tanto economicamente como socialmente e culturalmente pela ferrovia. Documentário. Muito bem, essa foi a primeira parte do filme A Última Parada, Roxo de Rodrigues, produzido por Giovanni Cardoso, que participou foi um dos participantes do concurso feito pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa em 2011, que estão todos sendo exibidos aqui no doc.com. Na próxima semana você vai ter a oportunidade de conferir a segunda parte desse belo filme. E com isso encerramos o programa doc.com dessa semana. Você que quiser rever o nosso programa estará disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Já quem quiser ver o nosso canal direto no YouTube é youtube.com/programa-doccom. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente, mandar sua crítica, sua sugestão, basta escrever para programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação. Doc.com, você bem informado.
Doc.com. Você bem informado.